Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de pintura digital em Photoshop. Eu sou o Bruno A1 e hoje nós vamos falar mais especificamente sobre ilustração do rosto humano, no caso masculino, com um foco especial na geração das proporções corretas com o auxílio de linhas de construção. Já a parte de pintura desta ilustração em si vai ficar para um segundo tutorial, pois requer um detalhamento maior na fase de acabamento final. Eu sempre enfatizo a importância de se utilizar linhas de construção sempre que possível, pois torna a tarefa mais acessível, principalmente para aqueles que não se consideram tão talentosos no aspecto do traçado manual. Eu gostaria também de comunicar que já estou preparando um videocurso relâmpago em Photoshop, visando a área de pintura digital mais especificamente. Em breve eu terei maiores informações e passemos então à primeira parte do nosso procedimento. Então vamos começar criando um novo arquivo. Vamos pegar a resolução de 600 por 900. Dá uma boa proporção e um bom tamanho para preenchimento da tela. Em seguida eu vou, para facilitar, acoplar o documento na tela. Pressiono Ctrl Alt 0 para colocar o zoom em 100%. Coloco a minha cor primária em um laranja bem forte e a cor secundária em preto. Nós vamos alternar aqui com o atalho, a tecla de atalho X. Criamos inicialmente um layer para fazer as linhas de construção e finalmente pegamos aqui, pressionamos B, para carregar a ferramenta de pincel, e eu vou pegar aqui um brush do tipo Charcoal, como você pode ver aqui, tá ok? Então vamos colocar aqui o tamanho dele em 2 pixels, vou colocar a cor em laranja e eu vou começar a gerar a primeira linha mais ou menos aqui no meio da tela verticalmente. Eu pressiono Shift para fazer uma linha reta e faço uma linha mais ou menos aqui um pouco menor que a metade do papel. E se quiser eu posso fazer aqui uma demarcação nas bordas aqui, tá ok? Em seguida eu vou duplicar esse layer e pressionando a tecla V e Shift eu vou mover aqui para o lado até que elas se encontrem aqui no ponto de junção, tá? Então eu tenho duas linhas aqui formando a parte vertical. Vou duplicar mais uma vez. Eu vou vir aqui em Edit, Transform e Rotate 90. Eu vou pressionar V mais uma vez e vou mover essa linha aqui para o ponto central. Tá ok? Eu vou duplicar mais uma vez. Movo para cima até que a gente tenha um encontro aqui das duas bordas. E finalmente eu vou duplicar mais uma vez e fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou levar lá para baixo. Na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem uma proporção de 2 por 3. Se você reparar, eu fiz também o tamanho da imagem na mesma proporção. 600 por 900 é 2 por 3. Então a forma do rosto humano deve ser um oval nessa proporção, 2 por 3. É a primeira coisa, e eu recomendo aqueles que quiserem levar mais adiante aí, anotem essas proporções que eu estou fazendo aí numa folha de papel, porque pode ser útil no futuro para desenhos do rosto humano, tá ok? Então agora eu vou pressionar todos esses layers aqui com Shift e vou dar Ctrl E para chapar num layer só, porque senão eu vou ficar com muitos layers aqui. Vou criar um novo layer, vou pressionar X para colocar minha cor em preto e vou pressionar Ctrl mais para aumentar o meu zoom, porque eu gosto de dar zoom para poder fazer minhas curvas, acho mais fácil, E voltando para a ferramenta de pincel, eu vou agora
fazer um traço vertical aqui e um traço horizontal, e vou fazer a união desses dois pontos dessa maneira. E agora eu vou pressionar Ctrl mais de novo. Eu vou fazer agora a junção dessa parte, fazendo o queixo. Você pode sempre vir com a borracha aqui, pressionando E, e corrigir até que você tenha uma linha da forma desejada. Lembrando que a gente não precisa de ter um traço perfeito. Essas linhas, elas vão ser depois subscritas, né? Pressiono Ctrl Alt 0 aqui e vejo a minha forma. Você repara que a curva, né? A gente forma uma curva oval com protuberância mais larga em cima e mais estreita embaixo, tá ok? Agora eu posso apagar aqui o excesso que extrapola a linha vertical e vou duplicar esse layer e eu vou vir aqui em Edit, Transform, Flip Horizontal e vou mover essa outra linha. Você pode desenhar manualmente a outra metade, mas eu prefiro ter uma linha simétrica e pressiono Ctrl E para achatar as duas linhas em um único layer. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui. Muito bem. O próximo passo natural é a criação dos olhos. O olho humano ele serve como referência para a criação de outros elementos da face. Então, a primeira coisa a fazer é dividir essa linha horizontal em 5 partes iguais. E a forma mais fácil de fazer isso, na minha opinião, é dar um zoom aqui, Ctrl mais, e a gente pega a ferramenta de seleção retangular, pode ser, e faz aqui grosseiramente a medida. Eu estou aqui com 480 pixels, então 480 dividido por 5 dá 96. Então eu volto aqui e faço uma seleção ali de 96 pixels, tá? E voltando aqui no layer, né, das linhas, mudando a minha cor para o laranja, eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha. Eu posso então ir movendo essa seleção, alternando entre o pincel. Eu vou pressionando M para fazer o movimento da seleção e B para pintar aqui. Então, feita a divisão em 5 partes iguais aqui, eu tenho a posição dos olhos. Então, certificando que eu estou com agora o meu layer do traçado selecionado, eu vou cuidadosamente fazer aquele famoso formato de amêndoa. E se eu quiser, eu posso selecionar, Ctrl C, Ctrl V, movo e faço o espelhamento e Ctrl E para chapar o layer. Então, por enquanto nós temos isso aí. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar mais uma vez um olho aqui, Ctrl C, Ctrl V,
ele já está no outro layer, quando a gente dá Ctrl V, e eu vou selecionar aqui, vou travar a transparência do layer e vou pressionar Ctrl Backspace, que vai preencher os pixels de laranja. Tá ok? Agora eu vou rotacionar esse olho aqui 90 graus. E eu vou posicionar ele aqui debaixo da linha. Então, mais uma regra. A posição aqui da ponta do nariz fica a 1,5 olho dessa linha mediana aqui. Então, eu estou com um olho, eu marco mais ou menos aqui onde está a ponta dele. O meio dele está aqui, então eu vou mover até esse ponto. E aqui, né, no nosso layer aqui de linhas guia, vou colocar a cor em laranja. Eu vou desenhar então a linha do nariz. E a medida aqui das fossas nasais, a gente pega esse ponto aqui do olho e pressionando Shift traz essa linha até a linha que a gente acabou de fazer. Tá? Esse olho aqui eu vou nomear esses layers aqui para eu poder traçado preto, e aqui linhas construção. Então agora eu vou desabilitar a visibilidade do olho, auxiliar aqui, e vou começar a fazer aqui o esboço do nariz. Vou voltar aqui nas linhas de construção. Vou fazer um círculo aqui. E mais dois círculos encostados aqui nas bordas. Você vê que eu não tenho uma preocupação aqui com o meu traçado. Isso aqui são curvas auxiliares, tá ok? Só para me dar uma referência. Então, voltando aqui no layer do traçado preto, pressiono X e vou fazer aqui o furo da narina. Veja que eu estou fazendo só metade. E vou fazer uma seleção aqui, pode ser com a ferramenta de laço. Se você quiser desenhar o outro lado manualmente, você pode. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V e faço o espelhamento. Jogo para o outro lado. Corrijo a posição, né? Se eu quiser desligar minhas linhas de construção para ver como está ficando. Então por hora a gente tem isso aí. E vou dar Ctrl E para achatar. Retorno com minhas linhas de construção e vamos mover adiante. Então vou retornar com a visibilidade do meu olho. E eu vou mover ele agora aqui de novo para a linha divisória. E para fazer a linha da sobrancelha, nós vamos pegar as linhas de construção aqui.
Volto para minha linha de traçado preto. Então, prestando atenção no contorno do olho, a gente busca fazer uma linha na sobrancelha coerente aqui. Mais ou menos nesse formato aí. Lembrando que é o topo da sobrancelha que vai tocar nessa linha. Aqui está ok. Então eu vou fazer a seleção aqui com marquee, Ctrl C, Ctrl V. Faço o espelhamento horizontal. Movo para o outro lado. E dou Ctrl E para chapar o layer. Posso tirar a visibilidade do meu olho. E se quiser ver como está até o momento, eu tiro as minhas linhas de construção. Então a gente vai vendo que é outra coisa desenhar com uma referência de proporções e posicionamento, né? Eu enfatizo que não tem importância se as suas linhas, seus traçados ficarem diferentes dos meus. O importante é a gente fazer a posição e as proporções, o posicionamento de uma coisa em relação à outra correta, mesmo porque cada rosto é naturalmente diferente do outro, ok? Então agora a gente pode trabalhar aqui nas orelhas. Eu vou selecionar aqui minhas linhas de construção. Colocar a cor laranja. Eu vou estender essa linha aqui que a gente já tem do nariz. Até a borda aqui, porque aqui a gente já tem a posição das orelhas. Então vou para o meu layer de traçado preto. E eu reparei que todo o meu desenho está um pouquinho fora do centro do papel. Então eu vou selecionar todos os layers pressionando Ctrl e vou mover tudo aqui só para deixar o espaçamento aqui legal. Então volto aqui para o meu layer traçado preto, coloco minha cor em preta, vou pressionar Ctrl mais para dar zoom e agora eu vou desenhar aqui a orelha. O ponto de encontro dela com a cabeça é aqui. Lembrando que ela está numa posição bem frontal aqui. Então eu posso retornar aqui para minha vista original. Se eu quiser eu posso simplesmente copiar isso tudo aqui para o outro lado. Ctrl C, Ctrl V. Posso apagar aqui o excesso da linha da face que já existe. E dou Ctrl E para chapar mais um elemento. Conferindo aqui se está tudo certinho. Então fica faltando a boca. Nós vamos utilizar novamente o olho. Eu vou movê-lo aqui até tocar na borda do nariz. Então, para fazer a boca, medida simples, eu vou pegar aqui as linhas de construção, coloco minha cor laranja, pego meu brush, metade do olho, altura do lábio superior, parte final aqui do olho, parte inferior do lábio inferior. Então a boca vai ficar enquadrada entre essas duas linhas aqui.
Eu posso deletar esse olho agora, não preciso mais dele. E agora é uma questão de ajustar aqui o tamanho do lábio, as proporções, etc. A medida da boca, a gente vai tomar aqui o centro do olho e vai puxar uma linha vertical. Isso vai determinar aqui os cantos dos dois lados. Então eu vou voltar para o meu layer de traçado preto. Eu vou começar a fazer agora o traçado correto da boca. Para desenhar essa boca aqui, vou dar zoom. Tem um macete para fazer essas linhas aqui mais corretamente. Então eu vou colocar no layer correto, já está, a cor preta. Eu vou fazer esse traçado aqui da parte de baixo, mais ou menos até aqui. E aqui em cima eu vou fazer essa forma, ok? E eu vou pegar essa distância, mais ou menos 1/3 dessa distância aqui, e eu vou repetir essa forma de meia lua aqui. Agora basta a gente puxar. E a gente tem então aqui a forma da boca, que eu vou simplesmente copiar, Ctrl C, Ctrl V, espelho para o outro lado e reposiciono. Então eu volto meu zoom para 100%, desabilito minhas linhas de construção e averigo as proporções, as formas, tudo ok. Então agora nós vamos trabalhar aqui na forma do queixo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa parte aqui e pressionando Alt eu vou tirar a boca, tá? Eu vou dar Ctrl X e vou colocar em cima das linhas de construção, vou pressionar Ctrl Shift V, que cola em cima, ou seja, na mesma posição original. Trava a transparência do layer e dou o atalho Ctrl Backspace, vai me dar essa linha aqui em laranja, e eu vou dar Ctrl E. Agora ela faz parte da linha de construção. Vou aproximar e vou fazer agora o formato do queixo aqui. Seleciono então o meu layer do traçado preto, pego o meu brush. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha um pouco mais reta aqui. Esse é um traçado mais difícil sem girar a tela, né? É difícil de fazer essa linha aqui. Então nós vamos fazendo aqui do jeito que dá e depois a gente corrige com a borracha. Se passar um pouquinho não tem problema. Então agora eu pego a ferramenta laço, pode ser essa aqui mesmo, seleciono essa linha,
Ctrl C, Ctrl V, viro para o outro lado. E finalmente eu dou Ctrl E. Agora eu faço a junção aqui. Volto meu zoom original, desabilito as linhas de construção e agora eu vejo aqui o formato do queixo melhor, né? Então fica faltando a gente fazer simplesmente agora a linha do cabelo. Então vou voltar com as minhas linhas de construção. Na verdade, a linha do cabelo que varia de pessoa para pessoa, mas para pegar uma média, a gente pode tirar mais ou menos aqui a metade dessa distância, um pouquinho para cima, e marcar uma outra linha. Volto para meu layer de traçado preto, pego o meu brush, coloco na cor preta e vou fazer aí já é uma questão de gosto, né? A forma que você deseja colocar aqui para o cabelo. Fica só um esboço, depois a gente vai corrigir isso na pintura. E aí, com a ferramenta laço, vou selecionar aqui. Ctrl C, Ctrl V, viro para o outro lado. E encaixo aqui no meu layout. E finalmente eu dou o Ctrl E. Então, com isso, acho que aqui não ficou muito legal, vou puxar um pouquinho para dentro isso aqui. O toque final aqui, a gente faz mais ou menos onde tem essa quebra aqui no maxilar, a linha do pescoço, e com isso a gente finaliza aí o sketch do rosto humano, masculino. No próximo tutorial a gente dá início então ao processo de pintura. Vejo vocês daqui a alguns dias. Um abraço.